Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mais D Social. E hoje nós vamos estar falando de agradecimento. Então, assim, agradecer. Aí a questão é, por que fazer? Então, antes da gente começar a falar sobre agradecimento, eu acho que eu sempre coloco algumas palavras. Olá, boa noite, Adriana. Algumas palavras em relação a esse agradecimento, a relação, sempre falando o que é doação, o que é agradecimento, para a gente fixar e a gente entender o contexto que a gente está falando e fazendo como projeto social, tá? Então, assim, primeira coisa que eu trouxe para vocês aqui é a palavra agradecer. Então, assim, o que é agradecer, gente? É mostrar ou manifestar gratidão. Ponto. Acabou. Aí a questão é, mas o que é gratidão, Débora? Porque eu já entendi que é manifestar gratidão, mas eu não sei o que é gratidão. Então a gente lê para vocês, eu vou falar para vocês, tá no dicionário, então trouxe o que está escrito no dicionário? Gratidão é o ato de conhecimento, de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, entre outros. Aí tu fica, então já entendi o que é gratidão. Tá dizendo que é o reconhecimento de uma pessoa por alguém. Ok. E aí o sentido do agradecimento. A gente está falando do porquê fazer agradecimento. Será que ele é importante de verdade? Então, agradecimento. O ato é reconhecimento e declaração de se estar grato por algo dado ou feito por outrem, por outra pessoa. Aí eu pergunto para vocês, a gente está falando sempre sobre agradecer. Por quê? Porque é importante a gente agradecer as pessoas. E a pessoa fala, não é não. Porque a pessoa está doando pra gente. E uma vez eu falei para você, quem doa, doa porque quer. E realmente, doa quem quer. Aí eu falei, vamos trazer o sentido do doar. O que significa doar, gente? Doar significa entregar-se. Entregar-se. Demonstrar dedicação a uma causa ou pessoa. Doou sua inteligência aos alunos, doou seu tempo às pessoas. Então, a gente está falando aqui em relação a um voluntário. Ele doa seu tempo, doa seu conhecimento para as pessoas. E aí, também tem na parte jurídica, o que significa doar? Doar significa, no sentido jurídico da palavra, fazer uma transferência legal de um bem ou benefício. Ok? Então, a gente já está entendendo o sentido da questão, porque a gente fala aqui, doar, doa quem quer. Aí vem o sentido da doação. O que é doação? Doação é um ato de dar um bem próprio a outra pessoa. Então, doação é você dar algo a alguém sem problema nenhum. Então, você pode fazer o quê? Sem necessidade. Você vai lá, doa uma televisão, doa dinheiro, doa uma cesta básica, não importa. Você doou porque você quis. Esse é o sentido da doação. E aí a questão vem. Ok, Débora, entendi. Mas o que tem a ver o agradecimento? Que você falou tanta coisa do agradecimento, falou tanta coisa em relação à doação. E isso tem a ver o que com a gente? Então, por que é importante agradecer? Aí eu vou para o nosso mundo real, que tem um mundo paralelo e que o mundo paralelo é esse nosso mundo do projeto social e tem um mundo real, que é o nosso mundo que a gente vive, que a gente tem um emprego, que a gente tem uma família, que a gente faz faculdade, que a gente, não sei, o que vocês fazem no mundo real de vocês, sem estar vinculado com o projeto social. Aí eu parei para pensar, eu gosto muito de ler, tá, gente? Eu leio livros mesmo, de papel, também leio muito na internet, mas eu gosto de ler livro que não dói tanto a minha vista. E aí eu leio o livro. Uma das primeiras coisas que você está lendo o livro, ele faz o quê? Agradecimento. Quando você vai fazer o teu TCC, quando você termina a faculdade, alguns fazem um artigo, outros fazem um TCC, a norma da ABNT, ela diz assim, você tem que seguir essas regrinhas, aí tá lá, agradecimento no seu TCC. Então você agradece. E aí a questão é, quando eu faço um TCC, quando eu faço um livro, quando eu ganho um prêmio, eu faço o quê? Eu agradeço pelo apoio das pessoas na hora, naquele momento que me ajudaram, porque eu escrevi aquele livro, se dedicaram seu tempo, dedicaram seu conhecimento, eu agradeço. Aí a questão é, por que eu não agradeço no meu projeto social para as pessoas? Porque o momento que ela doa, ela faz uma doação, a gente entende que doa quem quer. Só que aí a gente vai um pouco mais a fundo, gente, vai mais a fundo. Como um projeto social vive? Realmente, para pensar, como um projeto social vive? O projeto social vive de doação. E o que a gente faz? A gente pede.
No momento que a gente está pedindo algo a alguém, significa o quê? Entre aspas, eu sou obrigada a agradecer, porque ela está me dando porque eu pedi. Pensa bem sobre isso. É um questionamento que a gente tem que pensar. Porque assim, eu dou porque eu quero. Só que o negócio é, eu peço. Eu, como projeto social, eu peço o tempo todo para as pessoas. Eu peço alimento, eu peço recursos financeiros, eu peço espaço físico, eu peço doação de roupas, eu peço tudo. Eu peço pessoas para dar o seu tempo, o seu conhecimento dentro do projeto. O tempo todo eu estou pedindo a colaboração das pessoas para que meu projeto meu no sentido da palavra, tá, gente? Não no contexto que é meu, que pertence a mim, tá? Mas é o contexto de o projeto onde eu estou sendo gestora, onde eu estou sendo presidente, eu faço o tempo todo. Eu peço para que as pessoas colaborem comigo, possam desenvolver essa atividade que a gente está fazendo dentro do nosso projeto. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou pedindo o tempo todo. Então, de certo modo, mais do que a minha obrigação como instituição, é agradecer aquela pessoa pelo ato feito. Ela está doando porque ela quer, gente, realmente. Mas ela doa normalmente porque eu pedi. Essa é a questão. Poucas pessoas entendem esse lado. Uma vez, eu falei sobre doação, que eu sempre falo com vocês aqui sobre doação, sobre agradecimento, sobre pedir recursos, esse tipo de coisa. E aí, quando a gente trabalha com redes sociais, a gente tem que aceitar as críticas de pessoas. Como eu falo para vocês, gente, critiquem, comentem, isso faz bem para mim, porque crítica é conhecimento e crescimento, além de eu estar desenvolvendo um trabalho melhor para vocês. Então, eu gosto de críticas. E aí, críticas saudáveis, tá, gente? Não vem me criticar me esculachando, não, que aí eu fico triste. Só para vocês saberem. É crítica saudável. E aí, o rapaz falou sobre isso, a pessoa. Eu não tenho que agradecer ninguém. Ela doou porque quis. E é verdade, gente. Eu não vou agradecer a ninguém. Só que aí, a gente vai para o outro lado da questão. A maioria das pessoas deixam de doar para um projeto pela falta do agradecimento. Ué, Débora, mas eu não sou obrigada a doar, as pessoas não sou obrigada a agradecer, ela doou porque quis. É, gente, ela doou porque quis. Mas é saudável a gente agradecer. É saudável a gente reconhecer aquele ato daquela pessoa. A gente diz que hoje a gente tem um país, vamos dizer assim, a gente tem um contexto muito religioso. E a religião está muito presente em relação à doação. A doação de dar algo sem ter nada em troca. Sem problema nenhum, gente. Isso é verdade. Só que a diferença é, a gente tem essa questão de falar que a gente doa, que a gente faz o bem, que a gente faz as coisas todas, e que não tem essa questão. E aí, como eu falei, críticas construtivas. E aí sempre eu leio, respondo algumas coisas, vou fazer algumas análises das críticas sobre os comentários das pessoas. E como eu disse, a gente é um país bem religioso. E não vou falar sobre o católico, tá, gente? Mas a expressão foi uma expressão religiosa vinculada ou ao catolicismo, ou ao cristianismo, não sei. Mas foi um trecho da Bíblia. E esse trecho dizia, vou até anotei aqui para vocês terem noção do qual foi o trecho. Não estou criticando não, tá, gente? Foi bem legal, porque eu parei para pesquisar. É porque a gente lê, mas a gente esquece muitas coisas. Então falou assim, quando destes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Isso está no livro de Mateus 6, tá? E aí eu falei, pô, interessante. O que é essa questão? Você não precisa falar para as pessoas que você está agradecendo, que você está fazendo uma doação. A doação é um ato puro, é um ato bom, é um ato de você dar e não querer receber. E é verdade, só que a diferença é, a gente não tem noção como é o nosso ato puro, qual é o nosso ato de doação. E como eu disse, quando a gente doa, quando a gente faz o bem, tem que ser uma coisa como se a gente piscasse. A gente não sabe quantas vezes a gente pisca por dia. A gente não sabe quantas vezes a gente respira. A gente não sabe quantos passos a gente dá.
Tudo bem se você falar, tem um programinha aqui no meu celular que sabe quantos passos eu dou. Tudo bem. Mas olha só, a gente não sabe quantos cabelos a gente perde. Isso é a nossa vida. E o que eu tô querendo dizer para vocês, que quando a gente coloca o sentido do doar, é fazer o bem ao próximo. E se a gente perguntar hoje, o que que você fez de bom na sua vida, qual foi a coisa boa que você fez, a gente às vezes fala, uma coisa boa que eu fiz? A gente para pensar o que que foi de bom que a gente fez na nossa vida. Porque a gente bota aqui, o fazer o bem é eu doar alguma coisa para alguém. Mas, gente, fazer o bem é dar um sorriso, eu falar bom dia, eu dar comida pro meu cachorro, que é a obrigação. A obrigação não, cara. Eu peguei um cachorro, eu tenho que dar comida pro cachorro. É meu. Obrigação é eu chegar de manhã, acordar e falar bom dia pro meu marido. Isso não é obrigação. Isso tem que ser natural pra gente. E o sentido da doação também tem que ser algo natural. Só que aí a gente vem para o contexto do doação neste momento, quando a gente fala sobre organizações sem fins lucrativos. Por quê? Quando a gente fala em doar para um projeto, eu penso com o lado do doador. Será que essa pessoa, essa instituição, vai fazer o que com o meu dinheiro? Para pensar. Então a gente tem todo um contexto por trás. O ato de eu agradecer é falar obrigado porque eu já te pedi várias vezes e você está me dando. O ato de dar um retorno para essa pessoa e falar o que eu fiz com aquele dinheiro é dar a credibilidade e a transparência da instituição pelo aquele recurso que ele me deu. Ah, Débora, mas o recurso que ele te deu poderia ser para qualquer outra instituição. Poderia, gente. Só que a gente, como eu falei, a gente não tem o costume de doar. E quando a gente doa para um lugar que a gente confia. E a gente, com o nosso histórico, é um espaço que não é confiável para muitas pessoas. Então, quando eu falo em agradecer, eu agradeço porque eu pedi a você. No momento que eu pedi, eu fiz algo que eu te sensibilizei para receber algo. Então, eu sou obrigada a agradecer a você pelo ato feito. E como eu disse, esse texto que eu dei para vocês, falei para vocês sobre a Bíblia, ele dá o contexto de que quando eu faço bem, ninguém precisa saber. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas o sentido é, quanto mais as pessoas falam que elas fazem o bem, a gente quer fazer também. Então, não é para mostrar, para divulgar, para fazer propaganda do doador. Não, gente. Não é esse contexto. E quando a gente agradece em redes sociais, a gente pergunta para a pessoa, eu posso agradecer? Eu posso botar sua foto? Eu posso botar seu nome? Por que isso? Porque eu quero incentivar outras pessoas a doar, a fazer esta ação sem ter motivo do porquê doar. Então, assim, se a gente parar para pensar, esses questionamentos, o que eu estou falando para vocês, a gente vai começar a ver o nosso projeto num todo. Se eu parar para pensar e falar quantas pessoas eu deixei de agradecer que deixaram de doar. Quantas pessoas que eu deixei de falar o que eu fiz com o recurso que ela me deu e deixou de doar. Ontem eu falei para vocês que eu vi um vídeo que a pessoa falou isso. Eu parei de dar ajuda porque ela parou de me pedir. Porque ela deixou de entrar em contato comigo, porque ela... É tipo, um contexto que, nosso, você me deu, foi mais do que a sua obrigação, eu fiquei feliz, espero que você faça de novo. Só que a gente não tem que ter isso, porque a gente precisa do recurso para viver. Enquanto a gente não tirar essa mentalidade de que doa quem quer e doa porque quis e eu não tenho que agradecer, a gente vai continuar perdendo recurso para outras instituições que agradecem. Deixa eu ler para vocês aqui que o José falou uma coisa para a gente assim. Doação é um ato nobre e como tal deve ser respondido por outro ato nobre. Agradecer. Com
Com certeza. A gente tem que ter essa mentalidade, gente. As palavras falam. Quando o significado da palavra, ela diz pra gente o que que é. Exemplo, eu acabei de falar para vocês. Quando a gente faz um livro, a gente lê um livro, e o livro ele agradece pelo ato, a pessoa ter ajudado a pessoa ali. Quando a gente faz um TCC, a gente agradece a nossa professora. Agradeço a minha professora pelo tempo que ela deu ali para fazer esse trabalho. Agradeço pela minha mãe, pela dedicação de dar cafezinho quando eu estava escrevendo. A gente agradece. E outra coisa, quando normalmente eu tenho esse costume, toda noite eu agradeço pelo meu dia. Eu agradeço pelo meu dia, agradeço pelo meu alimento. Quando eu acordo, eu agradeço por eu estar viva. Eu agradeço. Eu agradeço pelo dom da vida. E a questão é, normalmente a gente tem o costume de agradecer quando é pra gente, no nosso mundo real. Quando a pessoa, olha, coisa boba, que é tão normal pra gente, eu acredito, que pra mim é normal, tá, gente? Quando eu entro num ônibus, eu dou pro motorista, agradeço porque ele abriu a porta, falo, pô, obrigada, bom dia. Quando eu pego o cartãozinho do trem, no metrô, que eu não tenho, às vezes, o cartão, eu tenho que passar na fila, eu dou boa noite pra menina, a menina me dá o cartão, eu falo, pô, obrigada. Obrigada. Eu tô agradecendo, porque ela me prestou um serviço. Mesmo que ela me maltrate na hora, falar, ai, que saco, o problema é dela, mas eu agradeci. E a gente tem que ter esse costume de agradecer as pessoas, sim. E, se possível, sim, agradecer também. Falar, olha, agradeço pela quantidade de doação que eu recebia. Agradeço. Por quê? Porque eu estou incentivando outras pessoas a fazer a mesma coisa. Eu não estou divulgando o cara ali para ele se promover. Olha que homem bom. Gente, eu não estou fazendo isso. Não estou falando que ele é um homem maravilhoso. Ele é um homem bom, sim. Ela é uma mulher boa. Que bom que tem pessoas igual a eles. E eu falo, gente, olha só, como essas pessoas são boas. Vocês poderiam ser iguais. É isso. Não é para... Claro, que tem gente que tira foto, faz tudo, vai com contexto, como eu falei aqui com vocês, sobre tipos de doadores, que vai lá e vou tirar foto, vou me promover, falar que eu sou uma pessoa boa. O problema é dela. Ela faz o que ela quer. Mas eu agradeço porque ela foi lá e me deu. E vou dar um corte nela e falar, olha só, tu não vai ficar se promovendo em cima do nosso projeto não, tá? Vai tirar foto com a gente, cara de mal, vai pegar ali, mas não vai tirar foto com as minhas crianças não, pra ficar se promovendo falando que tu é boa pessoa não. Mas assim, a gente tem esse motivo de falar que não, porque como eu disse, a gente tem autorização de imagem das crianças. Não posso divulgar a imagem dos outros, botar no Facebook do pessoal para se promover. Não. Mas eu posso agradecer, sim, essa pessoa. E fazer com que outras pessoas vejam aquele ato e façam igual. Mas aí tem, como eu disse, o contexto por trás. Eu tenho que agradecer e mostrar o que aquela pessoa fez para o projeto. Eu não vou dizer, ai, fulano, obrigado pelas 10 cestas básicas. Acabou. E vou mostrar lá o que ela me deu e a doação feita para as pessoas. E não é acabou no sentido de ficar promovendo, acabou no sentido de promover as pessoas. Eu agradeci. A partir daquele momento, aquela pessoa vem para o meu sistema para que ela saiba tudo o que eu estou fazendo. Para que eu dê satisfação sempre para essa pessoa. Mas não no sentido de, como eu falei, não é ficar promovendo de 5 em 5 minutos eu ficar lá postando o nome da pessoa. Não é isso, gente. Eu agradeci pelo ato feito e vou futuramente agradecer de novo daqui a 3, 4 meses de falar, poxa, obrigada, porque eu estou fazendo o quê? Olha só, pessoa boa, que me ajudou, que ajudou o nosso projeto. Você quer colaborar de novo? Não. Eu vou continuar a ter esse relacionamento com a pessoa. Mas primeiro, eu tenho que agradecer. Se eu não agradecer, eu perco o meu vínculo com esta pessoa. Claro que, se ela for uma pessoa, por exemplo, a gente fala muito... Eu disse que a gente tem o quê? A gente tem um país religioso. Quando a gente fala de religião, a pessoa faz para a sua religião. Quando a gente fala de projeto social, a pessoa não faz pelo projeto social. Pouquíssimas pessoas fazem. Por quê? Porque a gente tem uma falta de credibilidade no nosso trabalho. Hoje, que bom, não tão bom assim, que a gente está mostrando que o trabalho das organizações da sociedade civil, está mostrando o trabalho das organizações sem fins lucrativos, que faz todo mundo tá no mesmo bolo, tá, gente? Mas a gente está mostrando que a gente
sem ser empresa, sem ser governo, a gente está fazendo a diferença para a população nesse momento de crise. Isso é bom. E se as pessoas começarem a olhar as redes sociais desses projetos, esses projetos agradecem. Esses projetos, obrigada, porque eles estão fazendo que com outras pessoas façam o mesmo ato. Não é promover pessoas, gente, não é. Não é ficar babando o ovo da pessoa, como as pessoas acham. Ah, tu tá babando porque tu tá agradecendo. Não é. Foi bom o que ela fez. Como o José falou. Gente, foi um ato nobre. E eu vou agradecer pelo aquele ato, porque sem ele ter feito aquilo, eu poderia não estar conseguindo fazer isso pro meu projeto. E é isso que a gente tem que entender. Se a gente vive de doação, a gente vai também investir nosso tempo em agradecer essas pessoas, em se comunicar com essas pessoas. Não ficar nesse, doou porque quis. Doou, gente. Mas a gente precisa o quê? Que essa pessoa doe cada vez mais para manter o nosso projeto. Não dá para fazer uma doação pontual hoje e nunca mais. E a gente perde doação por quê? Porque a gente faz isso. A gente perde porque a gente pensa, tem essa mentalidade de falar, doou porque quis. E o nosso objetivo é o quê? Agradecer, agradecer, agradecer e fazer com que mais pessoas vejam o projeto e que mais pessoas doem para o projeto. Enquanto a gente pensar é obrigação, enquanto a gente pensar eu não tenho que fazer isso, enquanto a gente pensar que isso é besteira ou que isso é muito trabalhoso, a gente não tem resultados. Se vocês pararem e ver a pesquisa do IDES, depois vocês dão uma olhada, pesquisa no Google mesmo, vai no site deles. As pesquisas deles falam a falta de agradecimento da instituição, a falta de reconhecimento da instituição com aquelas pessoas, a falta de transparência da instituição com aquelas pessoas. E não sou eu que falo não, gente. Como eu disse, eu estou dando sites para vocês da onde eu tiro minhas pesquisas, da onde eu leio relatórios. Então, assim, se a gente não parar e ver a importância da gente estar se comunicando e ter um relacionamento com o nosso doador, a gente não tem como fazer o trabalho da instituição, que é desenvolver vidas, que é mudar a sociedade, que é melhorar a sociedade. Enquanto a gente continuar com a nossa concepção de colocar, às vezes, religião na frente, política, a gente perde. A gente tem que ser pessoas neutras. A gente tem que ser pessoas agradecidas. A gente tem que ser pessoas esclarecidas, transparentes. Uma coisa que eu noto em muitos projetos, acho que eu não falei isso para vocês, mas eu vou falar. Deixa eu só ver aqui se tem gente falando aqui comigo, gente. Bom dia, Silvana, olá, Marcos, Ednei. Como eu disse, meu computador está sempre desse lado aqui, ó. Boa noite, boa noite. É verdade, disse o Evandro aqui. Aqui tem gente no Facebook, no YouTube me vendo. As pessoas no Facebook não falam comigo, gente? Caramba. Então, assim, quando a gente fala do desenvolvimento, quando a gente fala da doação, quando a gente fala de que as coisas sejam feitas... Deixa eu ver aqui o que o José falou. O José falou assim, gente, agradecer é um vírus potente, multiplica-se. Mas gente, José. Eu acho que, eu falo muito de, a gente pode ver nas lives aí, eu falo da gente reconhecer o nosso voluntário. E as pessoas às vezes falam, mas o voluntário tá lá porque ele quer. Às vezes eu fico com uns voluntários lá tão problemático, Débora. Gente, você tem todo o direito de você falar que você não quer um voluntário problemático. Você tá lá porque ele quer. E porque você também deixou. Entendeu? Agradece essas pessoas. As pessoas não querem. Agradece porque ela tá dando tempo dela. Agradece porque essa pessoa te deu um leite. Agradece porque essa pessoa te deu uma cesta básica. Aí eu falo, a gente pensa muito grande. E a gente não dá valor para as coisas pequenas que são essenciais para o nosso projeto. E que não são coisas pequenas. Não são, gente. Eu li em algum livro, que eu leio livros, esse tipo de coisa, mas eu me perco. Eu sou muito ruinzinha para lembrar nome. E aí por isso que eu tenho que anotar tudo, gente. E aí eu li sobre uma questão sobre o agradecimento, tá? E também em relação a gente estar desenvolvendo as pessoas. E a gente não perceber as coisas da nossa vida. E falando sobre... foi o livro que eu tô terminando de ler, gente.
que ele estava falando que a gente nunca está satisfeito com as coisas, que a gente sempre quer mais. E quanto mais a gente quer, mais a gente esquece das coisas, vamos dizer, básicas da nossa vida. E aí, como eu falei, o sentido da gratidão é realmente por isso. Eu agradeço pelas pequenas coisas que acontecem na minha vida, que são fundamentais. E aí a gente fala, a gente tem esse ato da gente agradecer pelas coisas quando é com a gente. E às vezes, nem todo mundo faz isso. E aí a gente, como eu falei, a gente pensa muito em ter grandes recursos. Eu quero ter recursos de empresas, eu quero ter recursos do governo, eu quero ter recursos de fundos, do fundo da criança, do fundo do... A gente pensa em coisas grandiosas. E eu não acho que a gente está errado da gente pensar, não, tá? Mas eu acho que a gente tem que ir subindo de degrau a degrau. A gente não pode dar grandes passos quando a gente não sabe a nossa capacidade. Entendeu? A nossa capacidade ela é fundamental para a gente poder evoluir. E aí, a questão é que eu falo sempre também muito em equipe. Eu sempre trabalhei em equipe. E toda vez que eu falo com vocês a gente, é porque eu trabalho com o Jefferson. O Jefferson é o meu parceiro, o cara da tecnologia que vocês veem, às vezes, eu reclamando aqui. Ele é meu parceiro. Entendeu? Então, assim, a gente é uma equipe de 2. E quando eu conseguir vários recursos na instituição, quando eu vou em outros projetos, a gente consegue o mínimo do recurso às vezes, eu falo, gente, é em equipe. É em grupo. Eu falo sempre em equipe, porque eu não gosto muito de grupo, não, porque quando eu penso em grupo, eu penso em trabalho de escola, que meia dúzia fazia uma coisa, o restante ficava de perna pro ar. Então, eu boto equipe. Em equipe, no sentido de, se eu tenho pessoas, se eu consigo absorver pessoas para o meu projeto, que a Silvana até deu esse ponto ontem, dela identificar que a gente montar um projeto é ter pessoas junto com a gente, que colaboram, que acreditam no projeto, que é assim, sim, que eu até falei, não, é isso mesmo, no contexto que pessoas que estão com a gente, que colaboram com a gente, elas são fundamentais na nossa vida. E toda vez que a gente para, a gente tem que agradecer essas pessoas. Poxa, obrigada por você estar aqui, obrigada por você estar se dedicando ao projeto. Obrigado por você se esforçar para a gente estar fazendo isso. Aí eu falo, são pessoas que dão seu tempo, que dão seu talento e que às vezes a gente nem nota. Elas passam despercebidas na nossa vida, porque a gente está focando em quê? Em coisas grandiosas que a gente nem sabe como chegar nessas coisas grandiosas. Então, gente, comece a perceber as coisas que estão perto da gente. Tanto que, quando a gente fala em captação, a gente tem que falar com as pessoas que estão perto da gente. Quando a gente fala em relacionamento, a gente começa com relacionamento para quem está perto da gente. Eu não vou ter um relacionamento, eu quero... Exemplo, tá, gente? Doador. O cara veio, doou para você para ele. Mas o que é? Doa roupinha. O que é 2 roupinhas? Eu vou falar com fulano que doa 10 mil, vou ficar assim com ele, ó, parceiro. O cara doa 10 mil e acabou, nunca mais doa nada. E o cara lá que deu 2 roupinhas, ele aparece lá, dá 2 roupinhas, dá alimento, tem campanha de leite, ele dá leite, tem campanha de edredom, ele dá edredom. O cara tá contigo toda hora e tu nunca agradeceu. Normalmente, o agradecimento que vem... é a menina que está ali e fala, pô, obrigada pela doação, poxa, quer um café? Faz isso, porque a galera de cima, que tem a obrigação de mandar um e-mailzinho, de agradecer, fala, é muito pouco. E aí a questão é, de grão em grão, a galinha enche o papo, não é? Não é esse o ditado que dizem? E a gente não percebe isso. Por quê? Porque a gente não agradece a essas pessoas. A gente não dá o valor para essas pessoas. E a gente pensa em quê? Em conseguir coisas grandiosas. Eu quero doadores, aqueles doadores que me dê 50, 100 reais. A gente ainda nem tem esses caras. Mas a gente tá alucinado para ter esses caras. Enquanto a galera que tá aqui te dando 10, 5 pela rifa, 2 pela rifa, te dá ali umas moedinhas no cofrinho ali. Ai, porcaria, pouquinho. Não dá nem para pagar nem a conta de luz direito, Débora. Não interessa. Se tu pensar bem, se tirar o cofrinho, tirar a rifa, tirar não sei quem, o que acontece com você? Você vai deixar de ter aquele pouco que você tem, porque você está focando em quem? E aí a gente vem mais uma vez o sentido do agradecimento.
A gente esquece isso. A gente esquece de agradecer estas pessoas que estão com a gente o tempo todo. Débora, mas eu já agradeci uma vez. Ok, agradece de novo. Agradece de novo, gente. O que tem? Vai cair tua mão? Vai gastar seu tempo de vocês mandar meia dúzia de e-mail? Débora, mas não tem nem e-mail dessas pessoas. Por quê? Ah, não. Tem e-mail, Débora? Que palhaçada. Aí eu falo, se a gente pede doação, a gente tem que agradecer. Se a gente pede para essas pessoas, a gente tem que ter um relacionamento. Se a gente tenta ter um relacionamento, a gente tenta fazer o quê? Um namoro, um envolvimento, uma paquera, até a gente conquistar e casar com essa pessoa. Quando a gente casa, a gente conhece um pouco mais essa pessoa. Às vezes o namoro é uma maravilha, né? Casou, aí não fica tudo bem assim. Mas a gente pensa, cara, mas a gente casou, botou o bombolê lá, a gente vai passar por altos e baixos, vamos ver como vai ficar o relacionamento. Mas a gente já fez o quê? A gente já grudou nessa pessoa. Os próximos relacionamentos, a gente vai ter que fazer tudo de novo. E você não sabe nem se você vai conseguir ter o relacionamento que você tem com essa pessoa aqui. Essa é a questão. Chegou no projeto, agradece. Agradece pelo leite. Agradece pelo único sabonete que a pessoa te deu. Agradece. Pega os dados dessa pessoa e agradece. Não fica com o intuito de deu porque quis, deu porque você pediu. E segundo, se quando a gente fica na expectativa de ai, vai vir doação, eu tô pedindo a doação, e você não corre atrás, fica difícil. Por que fica difícil, Débora? Porque se você não agradeceu ninguém, você não falou com ninguém, quem tu acha que vai doar para você? A gente nunca parou para pensar nisso. Para pensar, gente, dos nossos atos. Para pensar o que a gente faz ou deixa de fazer e a gente quer que aconteça, se a gente nem fez. Eu estava vendo hoje nas redes sociais e eu vi, e depois uma menina mandou para mim, que ela estava falando sobre o curso de inglês, uma propaganda que ela fez lá e depois pegou esse negócio e mandou. E aí o menino estava falando com uma menina e aí eles comendo abacate. Muito engraçado. Aí o garotinho, gente, a gente tem que saber falar inglês, porque tá muito difícil a situação, a gente tem que, o mercado de trabalho, que não sei o que lá. Aí daqui a pouco, eles vão falar, então a gente vai rezar, a gente vai orar e pedir que a gente fale inglês. Gente, mas foi muito engraçado. E aí os dois começaram, lá. Aí daqui a pouco, oh my God, aí do nada, aí a garota, oh! Aí os dois falando inglês. Mas gente, isso não é real. Aí a menina, aí termina, meio que a garota fez esse negócio quando ela mandou pergunta, as coisas não caem do céu, se esforce, curso de inglês tal. E a questão é a mesma coisa pra gente. Nada vai acontecer se a gente não se esforçar. E primeira coisa que acontece é a gente pedir. Segunda coisa é a gente agradecer. Terceira coisa é a gente começar a ter um relacionamento. Quarta coisa é a pessoa começar a doar de verdade. E doar de verdade é direto. Não é aquela coisa pontual. A gente quer doações mensais. Enquanto a gente não pensar que o primeiro passo é pedir, e no momento que eu pedia, eu recebia, eu agradeço, a gente não começa a ter realmente uma captação e uma sustentabilidade para o nosso projeto. Como eu falei, captação está envolvendo com eu quero recursos financeiros. Mobilização, eu começo de dentro da instituição para fora. E o que eu dentro da instituição? Ter a mentalidade que, se eu pedir, eu recebo. Se eu receber, eu agradeço. Se eu agradeço, eu tenho que continuar conversando com essa pessoa. Continuando a conversar com essa pessoa, eu tenho um relacionamento. Ter um relacionamento significa que a possibilidade de ter doação é muito maior. Então, gente, o primeiro passo é agradecer. Porque se você está pedindo, agradeça. Porque a pessoa só vai te dar verdadeiramente porque você pediu. Não vai cair do céu. Ai, caiu do céu. Não vai, gente. Se aquela pessoa te deu alguma coisa, é porque ela vai. Você é muito bom perguntar. Como você chegou no projeto? Aí alguém vai falar, eu vi nas redes sociais. Fulano me falou. Eu pesquisei na internet. E tudo isso são ações.
Se alguém te falou, é porque você falou do projeto para alguém. Se ela te viu na internet, é porque você fez a ação de colocar o projeto na internet. São todas ações que são feitas. No momento que você fez uma ação, a pessoa chegou até você, você vai agradecer, porque você pediu a doação. Ela não te deu porque você jogou ao vento e o vento trouxe para você a doação. O jogar ao vento é isso. Eu falei para as pessoas. Eu estou criando com essas pessoas o quê? Uma cultura de doação verdadeira. De que doar é certo, doar tem que ser natural. Mas no momento que não é natural, eu vou fazer com que as pessoas tornem isso natural. E para fazer isso tornar-se natural, é eu falando sim para as pessoas. Agradeço pela sua doação. Fulano, agradeço pela sua doação. Ciclano, posso botar na internet a sua doação? Divulgar que a gente recebeu a doação. Por quê? Quanto mais as pessoas veem que o projeto está fazendo, está recebendo e está colocando para as pessoas que ele está fazendo de verdade e está colocando a prova daquilo, transparência, resultados, contabilidade, tudo certinho, a pessoa identifica o quê? Ah, legal. Se fulano doou, que isso é bom pra gente, porque não é o fulano que vai ganhar o prêmio, mas o fulano representa uma pessoa que a pessoa acredita. E é isso que a gente tem que fazer. Eu não estou promovendo fulano, não estou. Eu estou criando a cultura de doação com as pessoas, através de um agradecimento. Mas enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai ter. Como eu disse, o doar é como piscar os olhos. A gente não repara. É como a gente fazer um ato bom, que a gente não repara. Mas a gente, às vezes, nem se liga. A gente realmente, hoje eu dei bom dia. Hoje eu dei um sorriso. A gente conta os nossos atos bons. E não tem que ser assim. A gente tem que fazer naturalmente. Igual uma doação, naturalmente. Se doou, a gente vai agradecer naturalmente. Entendeu? Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta aqui, gente. Às vezes, o Malu tá falando aqui pra gente. O Malu tá no Facebook, tá, gente? Às vezes acho que é exagero demais agradecendo. Não, não é. Não é exagero. A gente está criando um vínculo com as pessoas. Não é exagero. Não é, porque assim, como eu disse, se a gente não ter a cultura de agradecer algo, se a gente não fizer com que as pessoas entendam que doar é bom, que a gente vai ter um retorno para essas pessoas, que a gente está fazendo com que aquele produto que ela doou foi passado para outras pessoas, as pessoas não vão acreditar, gente. É isso que eu estou dizendo para vocês. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Parte religiosa. Eu não gosto de falar de religião, mas eu vou dar um exemplo para vocês. A gente doa para a igreja, normal, certo? Quando a gente doa para a igreja, eu estou falando isso porque eu sou uma pessoa que doa para a igreja. Quando a gente doa para a igreja, a gente não pergunta para o padre, padre, o que você fez com o dinheiro? A gente não pergunta. Por quê? Porque a gente sabe que ele vai fazer alguma coisa. Ele vai pagar as contas da igreja, ele vai comprar as cestas básicas, ele vai fazer a quentinha para dar para as pessoas da comunidade. A gente sabe o que ele vai fazer. Por quê? Porque a gente acredita na igreja. É isso. A gente não pergunta o que ele vai fazer. E a gente, de certo modo, ele de certo modo também não agradece. Vocês já escutaram o padre falar, gente, obrigado pela doação? Já viram o pastor falar normalmente, gente, obrigado pela doação? Muito difícil. É difícil, gente. E quando ele fala, em alguns momentos ele chega e fala, gente, a doação foi muito boa. Ou então eles às vezes falam, gente, a gente precisa de mais doação. Tem esses momentos. E aí a questão é, ele não pediu? A gente perguntou o que ele fez? Não. Mas a gente tem o costume de quê? De perguntar para o projeto social. E no momento que a gente pergunta para um projeto social, a gente tem que mostrar o que a gente fez. Então, o que eu estou dizendo? A gente não tem uma credibilidade como a parte religiosa tem. E eu não estou falando, não estou criticando ninguém, tá, gente? Não é isso. Mas eu estou falando, a gente tem uma cultura de que a maioria das doações são feitas para a igreja, porque a igreja tem um trabalho religioso, tem um trabalho de filantrópico, tem um trabalho de caridade que todo mundo sabe. Foi ela que trouxe essa questão de tratar com pessoas em situação de rua, de tratar com pessoas... Foi ela. Sempre a gente soube isso, até na história. Então, assim, a gente acredita porque tem uma história relacionada a ela.
Só que a diferença é, a gente tem os projetos, que a gente tem uma história, só que a gente tem uma história que a gente deu uma caída legal. E a gente está fazendo o quê? Hoje a gente está melhorando, mostrando o trabalho de verdade, mas para mostrar esse trabalho de verdade, a gente tem que ter alguma forma de mostrar. E vai ser dessa forma. Eu agradeço, tá aqui os resultados que eu tenho. Desculpa, gente, mas essa é a realidade. Enquanto vocês continuarem pensando que é demais, que eu não vou fazer, porque não vai dar certo. E aí eu vou te perguntar mais uma vez, quando você não agradece, essa pessoa continua doando? É sério, continua? É muito difícil, porque ela não quer o reconhecimento, ela não vai querer isso, porque quem doou, doou mesmo. É isso que eu tô falando, quem doou, doou, gente, doou, acabou. Mas a questão é, eu como instituição vou agradecer, porque eu pedi, ela me deu e eu agradeço. Eu vou fazer isso. E eu, como instituição, vou sim falar para as pessoas, gente, a pessoa me doou, faça o mesmo. É isso que eu estou fazendo, eu não estou promovendo ninguém. Eu estou fazendo com que outras pessoas tenham a mesma cultura. Então, assim, não é exagero. Não é exagero. Como eu disse, vamos começar a ver o que está acontecendo no nosso projeto. Vamos começar a olhar o que as pessoas, quando a gente não conversa, quando a gente não agradece, quando a gente não faz nada, se ela retorna para o nosso projeto. Não vai. Não vai. 90% dos projetos que eu vou e pergunto, e agradeceu, fez alguma coisa, a pessoa, não fiz nada não. A pessoa voltou para o teu projeto, ela fez mais outra doação, Não, Débora, só foi daquela vez. Por quê? Porque tu não agradeceu, tu não deu retorno nenhum, tu não mostrou o resultado do projeto, não falou da contabilidade, não fez nada. Você fez o quê? O pouco de credibilidade que aquela pessoa tinha em você praticamente sumiu. Porque você fez o quê? Não agradeceu, porque você pediu, e tu não agradeceu. E segundo, tu não deu retorno nenhum. Então, assim, é complicado, gente. Muito complicado essa questão. Aqui o Evaristo, gente, falou, Débora, parabéns pelo trabalho, me ajuda, por favor. Tem um projeto social muito embrionário. Organizo equipes de pessoas para fazer pequenas reformas nas casas. Show. Casas de pessoas humildes, e neste momento da crise, estamos também doando cesta básica. E recebemos... Ih, gente, tem um testamento aqui, eu não vou ler isso tudo para vocês não, mas eu vou depois ler, tá, Evaristo? Então, tá. Então, assim, gente, então a gente tem que agradecer sim, tem que prestar atenção no que a gente está fazendo no nosso projeto. Como eu disse, olha, começa a ver o contexto do seu projeto. E se vocês acham que é uma coisa demais, como aqui o Marlus falou, a gente tenta ver como vai ser. Se a partir de hoje, é um exercício que eu estou fazendo para vocês mesmo. Um exercício. Se você agradecer essa pessoa e daqui a um mês falar novamente com essa pessoa e para quem doou você não falar nada, deixar para lá, faz isso. É como se fosse uma pesquisinha mesmo, para ver lado A e lado B. Aí tu faz, para meia dúzia de pessoas você agradece e dá um retorno. Para as outras meia dúzia você não agradece e não dá retorno nenhum. E aí você coloca na balança quem continuou contribuindo com o seu projeto. E quem falou, ou de onde veio as pessoas, de contribuição, outro tipo de coisa, aí tu vai me responder. De qual das pessoas foram? Se foi da galera que você não agradeceu, não falou nada, ou foi desse pessoal aqui que você agradeceu e continuou dando retorno. Se vocês fizerem essa pesquisa e vocês falaram assim, Débora, aconteceu nada, o pessoal continuou me doando, tipo, Débora, realmente, eu tô te falando porque são coisas que tem pesquisas. Tem pesquisas. Show? Tem pesquisa, a gente vê aí, como eu falei, dá uma olhadinha no IDES, que é um site, é um site muito legal, que fala sobre instituições sem fins lucrativos. Dá uma olhada também na Associação Brasileira de Captadores de Recursos, também eles têm várias pesquisas. Dá também uma olhada no IPEAS, vários sites assim que eu estou colocando para vocês, que tem várias pesquisas relacionadas a isso. A gente tem um relacionamento, a gente tem um agradecimento, a gente dá um retorno para os nossos doadores. E não é o sentido de a Débora está falando. Eu estou falando para vocês que estudos dizem que as pessoas deixam de doar porque a gente não fala com elas. E a gente acaba fazendo o quê? Deixando aquele pouco de doação que a gente recebe de existir pela nossa falta de comunicação com os nossos doadores. Então, gente, mais uma vez, gratidão
pela presença de todos vocês na nossa live. Amanhã, eu tô perdidona. Amanhã a gente vai estar aqui novamente, às 8 horas da noite. A gente vai ter live até sexta-feira, como eu disse. A gente vai começar a pegar pesada aí com vocês de novo, de segunda a sexta, com uma live. Comente, compartilhem, critiquem, falem comigo. Ô, Débora, faz tal coisa. Débora, bota assunto assim. Débora, bota assunto assado. Eu já falei para vocês que quanto mais assuntos que vocês pedem pra gente falar, eu quero tirar realmente a dúvida de vocês aqui. Ah, Débora, eu preciso saber disso. Eu faço uma live para vocês relacionadas a isso, tá? E como eu falei, coloca no privado se vocês quiserem alguma informação, que eu possa realmente colaborar, se não for uma coisa muito elaborada, porque às vezes é complicado, por causa do trabalho aqui de fora. Mas vocês podem perguntar que eu respondo assim no momento que der, tá? Mas eu respondo para vocês sempre as perguntas que vocês fazem. Então, assim, muito obrigada, gratidão pela presença de todos. E não esqueça, amanhã a gente vai estar aqui nesse mesmo bate-canal às 8 horas da noite. Tchau, tchau, gente.